Tema da palavra da manhã de hoje: pode ou não pode? Onde está o slide? Deixa eu ver. Coloca aí, por favor. Pode ou não pode? Apesar do título, apesar do tema, deixe-me dizer-lhes, eu não tenho aqui hoje o objetivo ou a proposta de trazer uma espécie de código de comportamento, uma espécie de referência externa para lhe dizer o que você deve ou não deve fazer. Aliás, houve um tempo em que eu imaginei, pensei, que parte do trabalho pastoral era como que essa vigilância, essa observação sobre o comportamento do povo de Deus. À medida que a vida foi ensinando, eu começo cada vez mais a ter consciência de que todos nós, diante do Senhor, somos responsáveis pelos nossos atos e pelas nossas escolhas. Mas, como disse, chegou o arquivo aí em cima? Está com você? Não chegou? O que foi que aconteceu? Deixe-me verificar aqui, viu, irmãos? Porque antes de sair, eu o enviei, mas enviá-lo-ei, gostaram? Enviá-lo-ei agora mesmo. Deixe-me ver se eu consigo fazê-lo por aqui. Não sei, deixe-me ver se eu estou conectado. Não estou conectado à internet. Deixe-me ver. Não, estou com o sinal aqui também não está chegando. Agora, não. Como? Deixa eu ver o meu celular, Cláudia, para eu poder interligar. Tem certeza, já verificou a caixa de e-mail? Aguardem só um instante, viu? Só um momentinho. Deixa-me ver se eu consigo fazê-lo por aqui ainda. Porque depois do trabalho da gente fazer os slides, né, meu? Chega uma hora dessa a gente não encontra? Não. Olha aqui. Está ligando para cá. Deixa-me ver agora. Isso. Eu, inclusive, mandei para mim mesmo e confirmei, mas acontece, né? Isso. Espero que chegue por aí, tá bom? Eu vou seguindo, então, dando continuidade ao sermão de hoje. Pode ou não pode? Como eu disse, eu não tenho a pretensão de estabelecer aqui uma espécie de código de comportamento. Na verdade, eu fiquei tão feliz, irmãos, porque eu percebi por um momento que o texto de João, capítulo 3, que é um capítulo extremamente conhecido por todos nós, que registra o encontro de Jesus com aquele que era o fariseu Nicodemos, ele parece, ou posso usar essa expressão, essa pergunta, como uma espécie de chave de interpretação, de chave hermenêutica para aquele texto. João capítulo 3, versos de 1 a 7. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode. Não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Preciso fazer duas observações iniciais. Apesar do texto sagrado trazer uma palavra de apreciação da parte de Nicodemos, eu às vezes fico pensando, sabem, irmãos, que alguns discursos religiosos são completamente vazios de fé. E aqui tenho diante de mim um exemplo clássico disso. Mas uma segunda observação que também preciso fazer é que milagres, eles não são atestados do caráter de quem quer que seja. Quando Nicodemos ele se aproxima de Jesus, ele usa os milagres ou os sinais realizados por Jesus
como uma forma de justificar a sua saudação. Ele chega mesmo a dizer que ninguém poderia fazer tamanhos sinais se Deus não estivesse com ele. Aliás, ele usa aquele verbo, né? Pode ou não pode? Ele diz assim: ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estáis fazendo se Deus não estiver com ele. Se nós estivéssemos ali ao lado, irmãos, nós teríamos dito aleluia, amém, glória a Deus. Mas eu quero que os irmãos percebam que por trás destas palavras não existe fé. Essa sentença ela não é encharcada de fé, mas encharcada da dúvida. E eu posso mostrar-lhes isso claramente. Para mim, o tal do Nicodemos é o típico representante do que eu estou chamando aqui da espiritualidade do turno da noite. E posso explicar porque usei essa expressão. Versículo 2, a Bíblia diz que Nicodemos, ele veio a Jesus à noite. E normalmente o que se diz é que ele assim o fez para se esconder da possível observação dos demais. Ele queria fazê-lo, mas ele preferia fazer à noite, para que ninguém soubesse que um fariseu, que um dos chefes do povo judeu, estava de alguma forma buscando aquele homem conhecido como Jesus de Nazaré. Eu não posso tirar fotos ao lado de Jesus, eu não posso pousar ao lado de Jesus, as pessoas não podem saber que eu aqui estou. Entenderam o que é que eu quero dizer, portanto, com essa espiritualidade do turno da noite? Gente que está buscando crescer espiritualmente, mas que em muitas situações acabam carregando um peso enorme de vergonha, de recuo, de necessidade de aprovação ou preocupação com a desaprovação daqueles que estão à sua volta. Isso é tão forte, irmãos, tão forte, que no Evangelho de João, capítulo 12, versos 42 a 43, está escrito assim: muitos líderes dos judeus, e você lembra que Nicodemos era um dos líderes do povo judeu, creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Eles precisavam da aprovação dos homens. Consegue, pois, entender agora o que quis dizer com espiritualidade do turno da noite? Mas eu volto ao texto sagrado e sabe o que é que eu observo? É só uma observação pessoal, viu, gente? Eu tenho para mim que deve ter sido Satanás quem transformou o cristianismo evangélico em modinha nos nossos dias, sabe? Eu acho que foi uma das estratégias satânicas mais poderosas, porque as pessoas hoje parecem escolher, se identificarem como evangélicos, sem o peso que algum tempo atrás, carregava tal identidade. Parece que se tornou lugar comum, parece que se transformou em uma espécie de glamour, afirmar que eu sou um cristão evangélico. E essa é a minha grande preocupação. Mas notem, isso é tão antigo, porque no versículo de número 2, quando Nicodemos se aproxima de Jesus, eu não sei se você percebeu, ele fala usando a primeira pessoa do plural. Ele diz assim: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Ou ele usa o plural majestático para falar de si mesmo, porque você conhece gente assim, que vai se apresentar, é um só, mas ele diz, nós estamos aqui para falar. Ele se acha tão grande que não cabe em um só, então ele começa a usar a primeira pessoa do plural para falar de si mesmo. Ou é um caso semelhante, ou simplesmente Nicodemos está ali como representante de outros fariseus. E quiçá outros estavam com ele naquela entrevista com Jesus. Ele não está falando somente dele. E aqui, uma outra observação. Quando eu falei há pouco sobre essa coisa de modinha, parece que Jesus, ele se tornou um pouco referência para aquelas pessoas que estavam acompanhando. Está escrito assim, e aqui eu faço a citação do versículo de número... aqui. Muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. É assim que está escrito. Agora, avance por gentileza para o ponto de número 3, que está escrito assim: a espiritualidade do turno da noite se alimenta de uma fé do tipo causa e efeito.
Vou explicar. Sabe aquela coisa que eu preciso ver para então crer? Que aquilo que é colocado diante dos meus olhos me impulsiona a fé. Agostinho insistia muito que a relação entre esses dois verbos deveria ser o contrário. Eu preciso crer para ver. Mas parece que a espiritualidade do turno da noite ela é assim, ela é muito pragmática. Ela precisa enxergar. E no caso específico de Nicodemos, nós já vimos essa relação. Quando ele diz claramente, ninguém pode realizar estes sinais se não for da parte do Senhor. E eu aqui trago uma citação de Bonhoeffer, eu estou falando aqui do século passado, por volta de 1900, eu acho de 41, 42. Ele escreve um texto tão interessante e ele vai dizer assim, ele fala do que em teologia a gente chama de cristianismo arreligioso. E ele diz: estamos indo ao encontro de um templo completamente não religioso. Os homens, como já são agora, não podem mais ser religiosos. Mesmo aqueles que se definem sinceramente religiosos, não colocam isso em prática de modo algum. Consegue entender? Já ouviu falar de cristianismo nominal? Houve um tempo em que nós acreditávamos que cristianismo nominal era um fenômeno ligado tão somente à Igreja Católica Apostólica Romana. Mas este fenômeno já saiu dessas fronteiras e já tem, de alguma forma, marcado os nossos chamados arraiais evangélicos. O que a gente encontra de nominalismo, sabe? Hoje, o nosso desafio maior é salvar as ovelhas de alguns pastores e o evangelho de algumas igrejas. É assustador, irmãos, quando nós começamos a nos preocupar com o que está sendo ensinado em nossos púlpitos, quando nós começamos a pensar da forma como hoje a igreja é tratada. Tem gente que trata a igreja como se fosse um espaço de network. E pior, irmãos, nós esvaziamos o evangelho, colocamos a ideia da retribuição neste tempo, vem então com muito empenho o evangelho da prosperidade, ou a teologia da prosperidade, e nós nos alinhamos com as expectativas das pessoas que estão à nossa volta. E vou mais adiante, lembra-se daquela história do pode e não pode? É nesse momento em que Jesus se utiliza dessa expressão. Ele que ouviu de Nicodemos que ninguém pode realizar tais milagres se Deus não estiver ao seu lado. E então diz o texto sagrado que Jesus responde dizendo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Precisa da chave alguma coisa? Não? Não? Ok. Tudo bem? Tudo, ótimo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso está no versículo de número 3. O curioso, eu não sei se você já percebeu, é que Jesus repete essa mesma expressão no versículo 5. É como se ele estivesse dizendo a Nicodemos: Nicodemos, você me disse que ninguém pode realizar os milagres que eu realizo se o poder de Deus não estiver com ele. Agora eu preciso que você entenda outra coisa. Primeiro, foi o que acabamos de ler, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa observação que você está fazendo se limita tão somente aos sinais que estão sendo operados. Mas você não consegue ver além dos sinais. Você não consegue ver o reino de Deus manifestado nesses sinais. E segundo, no versículo 5 ele vai dizer: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Você veio me visitar nessa noite, mas eu quero lhe dizer, olha, ninguém pode entrar no reino se não nascer. E aí aparece essa expressão água e Espírito. Eu não preciso tentar explicar a ideia do Espírito, não é, irmãos? Fica mais fácil para entendermos. Aliás, depois Jesus trabalha com esse conceito, descrevendo o Espírito Santo de Deus como um vento que sopra onde quer, do jeito que quer, que tem controle sobre si mesmo. Por quê? Porque a palavra Espírito, tanto na língua hebraica quanto na língua grega, é a mesma palavra para vento, para sopro. E então Jesus usa essa imagem para falar do Espírito Santo de Deus para Nicodemos. Mas tem uma coisinha ali chamada água, não é?
E o interessante é que os teólogos se dividem em tantas coisas. Há quem pense, por exemplo, que esta água é a água do batismo. O que seria, na verdade, irmãos, uma coisa anacrônica. Por quê? Porque estamos falando de Jesus, primeiro século, igreja sequer estabelecida, e mesmo porque os batismos realizados com tal intenção não correspondem àquilo que é o espírito da letra. Segundo, há quem olhe para essa água aqui que se faz referência e diga, não, tem a ver com o nascimento, com a bolsa d'água de uma mãe, quando ela dá a luz e finalmente nós nascemos a partir daí. Outros vão dizer que tem a ver com a criação do mundo, quando o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Pessoalmente, eu acho que essa referência à água aqui só tem uma possibilidade, ou melhor, para mim, ela descreve um caminho, uma possibilidade. E qual é? Tem a ver com purificação. E para mim uma prova disso, talvez seja o texto que está em Tito, capítulo de número 3, versículo de número 5, quando diz assim: Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados, nos fez nascer de novo. Percebem a relação entre o novo nascimento e a água que purifica? A experiência de purificação, de ser perdoado, e uma vez perdoado, espaço aberto para ser habitação do Espírito Santo de Deus. E aí o texto diz: e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Aqui eu tenho a água, aqui eu tenho o novo nascimento, e aqui eu tenho o Espírito Santo de Deus, todos juntos, em uma mesma expressão do texto bíblico. Só que Nicodemos escuta, e eu não sei se você observou, no versículo 3, versículo 5, Jesus trata da mesma questão. Ninguém pode ver o reino, ninguém pode entrar no reino. E Jesus parece fazer uma moldura para aquilo que é a palavra de Nicodemos no versículo 4. E ele novamente entra naquele esquema do pode e não pode. Ele olha para Jesus e diz assim: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode. É claro que não pode. É por isso que Jesus reforça e fala da água que limpa e fala do Espírito Santo que se torna parte da vida daquele que aceita o Evangelho e o reino. Meus irmãos, me permitam trabalhar com esta palavra de Nicodemos com duas direções. A primeira, você deve ter percebido que a pergunta que Nicodemos fez foi uma pergunta retórica. Conhece gente assim que ele mesmo pergunta, ele mesmo responde? Nicodemos agiu desta maneira. Ele faz a pergunta e ele mesmo oferece resposta. Eu tenho aprendido que quem faz pergunta retórica não está interessado na resposta. Aliás, se você interferir no momento em que aquela criatura faz uma pergunta retórica, você acaba com o discurso. Você acaba com a palavra que está sendo pronunciada. Nicodemos, me parece que ele não quer ouvir a resposta, que na cabeça dele aquelas coisas eram de fato como que uma regra. Ele é um fariseu, e gente legalista só conseguem pensar de uma forma muito concreta. As coisas parecem que são muito rígidas na cabeça de um homem assim. E em segundo lugar, eu vou explicar o que eu digo. É como se Nicodemos estivesse dizendo a Jesus: eu tenho um umbigo. Eu tenho um umbigo. E eu vou tentar explicar por que eu uso essa expressão. Conhece essa imagem? Por favor, passe a imagem. Apaga as lâmpadas só por um instante, para que os irmãos possam identificar melhor. Lembra da visita que você fez lá na Capela Sistina e viu lá em cima as pinturas do Leonardo da Vinci? Essa é só um pedacinho daquilo que está, e todo mundo de alguma forma deve lembrar desses dois dedos que se tocam, não é? Agora, há um problema enorme nessa imagem, e sabem qual é? Passe para o slide seguinte, por favor. É que Adão tem umbigo. E alguns teólogos do tempo do Leonardo da Vinci se levantaram para brigar por causa disso. Posso lhe fazer uma pergunta? Não precisa me responder, é retórica. Adão tinha umbigo? Se a gente disser que ele tinha umbigo, a gente está dizendo que alguém existiu antes de Adão, ela deu à luz, ele tinha um cordão umbilical, e esse cordão umbilical foi em algum momento cortado. Esta foi a grande discussão.
É por isso que a partir daí a igreja começou, de alguma forma, a policiar os pintores. E eu não sei se você já percebeu, mas todas as vezes que Adão e Eva eles são retratados, tem uma folha enorme cobrindo os seus órgãos genitais, que aí não estava, e também o seu umbigo. Eu fico pensando que Nicodemos, e agora pode acender as lâmpadas, por favor. Eu fico pensando que Nicodemos, ele estava dizendo a Jesus exatamente isso: Senhor, eu tenho um umbigo. E eu não posso retornar, eu tenho um passado, eu tenho um antes daqui, eu tenho uma história. Como é que alguém pode voltar para o ventre de sua mãe e nascer de novo? Eu já passei por isso. Eu me tornei um fariseu, eu sou hoje um dos grandes líderes do teu povo. Por isso, eu tenho uma história a zelar. Essa história de novo nascimento é impossível. E aí ele entra naquela estrutura rígida do pode e não pode. Eu não posso. Eu fico imaginando que em muitos momentos nós declaramos a mesma coisa: Senhor, eu não posso. Eu já passei por isso uma vez. Eu não posso, eu não posso, eu não posso. E aí vem Jesus, e no final, no versículo de número 7, Jesus volta-se para Nicodemos e diz assim: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Eu já li esse verso várias e várias vezes, irmãos, mas eu sempre me incomodava com essa coisa de Jesus falar em surpreenda. Há algumas outras traduções que trazem a palavra não se admire, não fique perplexo. Alguém já disse que essa palavra pode significar o assombro, sabe? Que o mundo às vezes nos causa. Alguma coisa aconteceu e você fica assombrado com aquilo. Mas eu sempre achei que talvez tenha algo mais. E essa inquietação sempre esteve no meu coração. Era como se eu não conseguisse imaginar que Jesus estivesse dizendo a Nicodemos tão somente: olha, não fique impressionado com o que eu estou lhe dizendo, ou não fique admirado, não fique perplexo. E aí o que eu fiz, irmãos? Eu corri para o texto grego. E a palavra talmazen, que aqui é traduzida assim, ora por admiração, perplexidade e assombro, curiosamente ela era utilizada pelos grupos de filosofia, pelos filósofos gregos, como o impulso inicial ao filosofar. Ao filosofar. É como se fosse aquele start. E eu fiquei imaginando, meu Deus, se eu conseguir, se essa palavra no texto de Jesus tiver esse significado, Jesus falando com um mestre que conhecia a filosofia do seu tempo, conhecia os grandes autores. O irmão já imaginou Jesus olhar para Nicodemos e dizer assim: olha, não fique filosofando não. Se fosse em nossos dias, seria mais ou menos: e não fique pensando muita coisa, e não complique, sabe? É como se Jesus estivesse dizendo a Nicodemos: olha, Nicodemos, o que você precisa é nascer de novo. Agora não torne isso um motivo para você ficar novamente perguntando. A coisa é simples. Sabe o que é que você precisa? Nascer de novo. Jesus está de alguma forma dizendo a Nicodemos, e por favor entenda que Nicodemos, ele não está vendo essa imagem do novo nascimento pela primeira vez. Alguns líderes, mestres, rabinos judaicos, eles utilizaram a mesma imagem de um novo nascimento para falar de transformação. Ele é um homem culto, ele sabia o que Jesus estava dizendo. O grande problema dele era aceitar isso como possível na sua vida pessoal. É por isso que quando Jesus vai caminhando para o fim, ele olha para Nicodemos, olha, e não problematize. E olha, chega de você ficar produzindo interrogações e dúvidas. Descanse o seu coração. Pare de ficar sempre buscando uma outra resposta, uma outra pergunta e criando dificuldades em torno disso. Tudo se resume ao quê? Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Posso dizer-lhe a mesma coisa nesta manhã? Eu não sei quantos já declararam ao Senhor que querem de fato uma nova vida ao lado de Jesus. E às vezes, a semelhança de Nicodemos, nós temos alguns obstáculos. O primeiro deles talvez seja: eu não sei o que é que a minha família vai dizer se eu assumir tal identidade.
se eu abraçar este evangelho, se de repente eu voltar para casa e dizer, olha, eu tive um encontro profundo com o Senhor e isso mudou radicalmente a minha vida. Eu prefiro, pastor, essa espiritualidade do turno da noite, em que eu entro e saio, ninguém me vê, eu não me identifico, não assumo publicamente coisa alguma. Ou quem sabe, chega um momento em que você diz, olha, eu não consigo mudar a minha história. Eu tenho raízes muito profundas, eu sou assim, as pessoas me conhecem, meu temperamento é esse, eu não tenho como mudar esses processos. É nesta hora que Jesus está dizendo, a semelhança do que disse de Nicodemos, essa mudança não tem nada a ver com você, é a mudança provocada pela água bendita do perdão que nos purifica de todo pecado, que a Bíblia diz que o sangue de Jesus é o que nos purifica. Isso tem a ver com Cristo. Isso tem a ver, sabe, essa força que você está buscando para ser uma pessoa diferente, com o poder do Espírito Santo na sua vida. É por isso que ninguém pode ver o reino, ninguém pode entrar, não pode nem entrar nem ver o reino, se não nascer de novo, se não for lavado pelo sangue de Jesus, se não tiver o Espírito Santo de Deus dentro de sua vida. E vou mais longe, sabe, irmãos, quando caminhamos lá para o final de nossa reflexão, o que nós percebemos claramente é que esta fé que condiciona sempre a algo concreto. Eu vou mudar a frase que eu estava construindo. Eu só vou lhe perguntar, especialmente a você que está nos visitando, já esteve aqui em outros momentos, o que lhe impede de se entregar completamente nos braços de Deus? De se jogar na presença do Senhor? De quebrar todas as amarras e dizer, olha, a única coisa que de fato eu necessito é ser alvo dessa proposta desafiadora e chegar à conclusão, sim, eu tenho uma história, mas não há nada que o Senhor não possa transformar em novo, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você já imaginou você sair desse lugar com a certeza que a sua vida começa agora? Às vezes as pessoas começam a dizer, olha, a vida começa aos 40, para quem faz 40, isso é tão bom, né, irmãos? Aí descobre um outro texto em que alguém diz, olha, a vida começa aos 50, e a pessoa fica extremamente feliz, aí começa a falar que hoje quem tem 50 é diferente de anos passados, quando as pessoas com 50 anos não tinham isto e aquilo, aí você fica contente, até que você chega aos 60 e fica procurando alguém que tenha escrito alguma coisa dizendo que a vida começa aos 60, porque você agora já está na maturidade, já passou por tantas coisas e agora pode aproveitar a vida. O fato é que a gente fica procurando alguém que nos diga que com a idade que a gente está, a gente pode finalmente começar a viver. Só que isso tem uma outra resposta no coração de Deus. É como se Ele estivesse dizendo, a vida de fato começa para aquele que abre o seu coração e entrega a sua vida completamente nas mãos do Senhor. E antes que você faça, não se admire, não se espante, não fique assombrado e não transforme esta palavra em uma questão de filosofia. É simples, você precisa nascer de novo. Quer fazer esta oração? Eu estou falando com você que está nos visitando, viu? Quer entregar a sua vida ao Senhor? Quer dizer ao Senhor, Senhor, eu entendo que a minha vida precisa ser palco da Tua graça, meu coração quer ser espaço da Tua habitação. E você vai poder dizer isso agora, Deus. Você vai dizer ao Senhor, Senhor, eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos. Nicodemos saiu desta conversa com Jesus sem experimentar uma mudança radical, sabe? Nada mudou, aparentemente, a partir daquele momento. Ele continua sendo um discípulo como que à distância, escondido de Jesus, até que Jesus é crucificado, ressuscitado e novamente ele ali aparece. Eu não tenho muitos dados do que aconteceu depois, mas a sua história não precisa terminar aqui. Se o Senhor tem falado a sua vida na manhã de hoje, minha sugestão, feche seus olhos e diga, Senhor, sou eu quem precisa nascer de novo. Me ajuda, Pai.